Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. Estamos no outono, já se aproximando do inverno, junho, mês das festas, o mês onde nós somos embalados pelas festividades do nosso Brasil, mas esse ano nós estamos num momento diferente, onde as festividades estão sendo realizadas à distância. E nós estamos dando bom dia aqui a Rita Maria, a Mara Fernandes. Nós estamos iniciando novamente o nosso bate-papo da manhã e essa semana nós estamos falando do Peixotinho, um grande médium de efeitos físicos, de materialização, Francisco Peixoto Lins. Nós durante a semana falamos dele lá, nascendo no Ceará, o início da mediunidade, da eclosão mediúnica. Falamos do casamento dele com a Benedita, Baby, os 9 filhos, as reuniões de materialização com Sheila, José Grosso, que se tornou um espírito guardião das filhas de Peixotinho, a pedido de Peixotinho. Falamos de muitas coisas e hoje nós vamos dar continuidade a essa vida que foi um exemplo de um verdadeiro cristão que abria suas portas para todos aqueles que chegavam de diversos lugares em busca de auxílio, enfermos de toda a ordem, enfermos da mente, enfermos do corpo, das emoções. E ali Peixotinho e a família acolhia a cada um. E o Roberto, eu acho que deve estar ansioso para falar mais alguma coisa. Aliás, até se apresentar, porque eu nem sei se ele já se apresentou. Já me apresentei, mas vamos voltar então ao tema dessa semana, porque nós sabemos que ao longo da história da humanidade, houve espíritos missionários em todos os credos religiosos, que bom, né? E às vezes até não é vinculado a nenhuma corrente religiosa, porém espíritos missionários e que realizaram tarefas maravilhosas. Entretanto, no que nos reporta, nós falamos sobre uma mediunidade ou um dom mediúnico excepcional. E quando nós recordamos aos nossos irmãos de outras crenças que esses fatos ocorreram inclusive na Bíblia, nós temos, por exemplo, o fato da transfiguração lá no Tabor, Moisés e Elias conversando, e que eles apareciam como que envoltos em névoa, em nuvens. A narrativa é nesse sentido mesmo. O que ocorre? A matéria-prima essencial para a produção do fenômeno de materialização, e é uma lei natural, então ela obedece à lei dos fluidos, sabemos disso. Porém, no caso específico de materialização, ela conta com a participação, primeiro, de assistência, um médium de efeitos específicos, ou seja, dotado de uma liberação, uma facilidade de liberação do ectoplasma, e outro terço viria das forças da natureza, das plantas e até dos animais, que, somando tudo, nós teríamos então uma massa crítica, uma matéria-prima em quantidade suficiente para promover um fenômeno que toca todos os sentidos da realidade objetiva. O tato, a visão, a audição, o olfato, que é o outro ali. Paladar, né? E alguns sentem também, mas enfim. Agora vamos voltar ao Peixotinho, né? Mas antes de falar de Peixotinho, aproveitar para mandar também um abraço, um bom dia para a Tassimara, um bom dia para a Regina Carósio e um bom dia para quem mais?
para Daniele, para Fátima, Sueli, Eudócia, Arnaldo, Desirê, Meire, Ricardo, Isete, Arlete. Um abraço para Eliane Galindo. Então, os nossos amigos... Opa, cuidado aí. Nossos amigos estão tomando seu cafezinho, sintam-se todos acolhidos. Mas, voltando às nossas reflexões, Peixotinho, ele era um trabalhador do Cristo. Orientou, ensinou, conduziu seus filhos, ele e a esposa, a Baby, nessa condução de uma forma aonde a família via todos como irmãos, acolhia todos da mesma maneira. O lar era aberto para quem precisasse. Não havia distinção. Às vezes, a filha, 9 filhas, uma delas falava: mãe, essa comida não vai dar. Essa panela de comida para todo esse pessoal, para 9 já era muito, com o pai e com a mãe já era mais ainda. E ela dizia: vai dar sim, minha filha, porque com o amor que foi feito, então aquela comida dava e sobrava. E a gente lembra a multiplicação dos pães que Jesus alimenta aqueles mais de 5.000 pessoas, porque na realidade, quando diz 5.000, era contando só os homens, porque as crianças e as mulheres não eram consideradas nessa contagem. Era assim, Leila? Era assim, né? Então ficou muito grande agora, maior ainda. Né? Ficou maior. Mas você, Roberto, você ia falar alguma coisa a mais. Sim, Francisco Peixoto Lins, ou Peixotinho, ele tinha, isso é importante também colocar, porque nós vemos a figura de Sheila, né? A enfermeira, né? A nossa querida irmã Sheila, e vinculada às tarefas de aliviar, de redução, diminuição da dor, de curas, né? E a vinculação dela com Peixotinho é inconteste, porque ela tem um motivo, né? Uma razão de ser. E ela então desencarna, ou numa reencarnação anterior, aliás, ela foi filha do Peixotinho. Não, foi mãe, não é? Foi mãe. Foi mãe de Peixotinho. Então, uma vinculação antiga, né? O carinho materno. Então. Nós também lembramos que a Sheila, tão logo desencarne, os espíritos que ali acolhiam, à frente Bezerra de Menezes, mas teve outros também, e que eles tinham determinação do alto que os missionários do Cristo não têm tempo para descansar. Então, tão logo ela se reintegre a seus domínios, das suas possibilidades espirituais, ela se lança ao trabalho. Prova disso é que menos de 3 meses após ela desencarnar nas condições que nós já descrevemos semana passada, ela então se materializa lá no grupo espírita Pedro, né? Isso, lá em Macaé. Mas, como eu estava dizendo, o Peixotinho, como um trabalhador do Cristo, era muito discreto. Então, ele não fazia propaganda. E o Chico Xavier, em determinado momento, ele fala com o Ranieri, que era um pesquisador, e diz: Ranieri, você precisa relatar a vida de Peixotinho, porque é um momento ímpar, senão esse momento ficará perdido. A história, né? Essa história, né? Porque com o tempo as pessoas não vão ter esses detalhes, saber o que aconteceu. Então, o Ranieri escreve, com relação ao Peixotinho, ele escreve um livro que se chama de Materializações Luminosas, porque ele teve esse contato ainda com o Peixotinho em vida, e ele observa aqueles fenômenos e ele aproveita para relatar. Mas a gente até se adiantou um pouco, porque antes do Chico falar com o Ranieri, ele teve o primeiro encontro do Peixotinho com o Chico. Não é, Roberto? Foi em 1952, né, Lili? Então ocorreu, ele, como eu disse, o Peixotinho, ele era oficial do Exército, então
ficava distante, né, Pedro Leopoldo, para qualquer cidade litorânea, já que ele era vinculado dentro das armas, né, que era o exército, no grupo de artilharia de costa, então costa significa litoral. Porém, ele sempre que podia, né, ele dava uma esticada até Pedro Leopoldo. Mas isso começou, na realidade, ele nessa época, ele estava trabalhando em Santos, em 1948. E ele veio ao Rio de Janeiro, de férias ao Rio, e estava havendo uma caravana do Rio para Pedro Leopoldo, porque muitos espíritas enchiam, né, faziam uma caravana, né, um ônibus. Uma excursão. Tipo uma excursão para ir a Pedro Leopoldo. E o Peixotinho nunca havia ido a Pedro Leopoldo, não conhecia pessoalmente Chico Xavier. Então ele vai em 1948, a primeira vez que ele se encontra com o Chico. E a partir de 1948, aí ele sempre que podia, ele ia a Pedro Leopoldo. E aí, com essa união e um relacionamento que provavelmente de outros tempos, era uma afinidade muito grande. O Chico sentia-se muito bem com a presença dele. Relata-se que às vezes eles saíam assim juntos e outros companheiros iam chovendo pétalas de rosas sobre o caminho. Dois grandes médios, porque o Chico, poucos sabem, mas o Chico Xavier também tinha esse potencial de materialização. Bem lembrado. Há quem diga, inclusive, que ele não perderia, em termos de igualdade potencial mediúnico, no campo das materializações, para o próprio Peixotinho. Aí, eles, então, juntos, agora imagine, né? Se um só já fazia coisa. E, na verdade, quem estava por trás desses fenômenos, regra geral, era a própria Sheila, que era vinculada às flores, né? Muitas flores. Então, exatamente. Então, quando foram assim 2 anos assim que intensificou muito o trabalho de materialização, entre os anos de, acho que 51 e 52, ou 52 e 53. E só que aí uma bela noite, né, Emmanuel fala para o Chico: Chico, a sua missão é outra, cada um na sua missão. E a missão do Chico era a missão dos livros. Então, Emmanuel determina ao Chico que parasse com aquelas reuniões, até porque tudo tem o seu momento de ser. Foi um momento de despertamento, onde muitas pesquisas foram feitas, muitas pessoas foram beneficiadas, mas o objetivo de Chico Xavier seria de trazer o consolo da doutrina espírita através dos livros. Mas essas materializações luminosas, como chama Ranieri, era muito presente nas reuniões de Peixotinho. Os espíritos se iluminavam de tal intensidade que o ambiente ele precisava ser totalmente às escuras. Mas a iluminação dos espíritos iluminava o ambiente. Então as pessoas conseguiam ver nitidamente os espíritos vinham, conversavam com as pessoas, abraçavam, cumprimentavam. E o próprio Peixotinho, porque ele ficava numa sala à parte, que as falas ficava numa cabine, mas o próprio Peixotinho, ele ficava iluminado. Era uma luz também que ele irradiava. Mas teve uma noite que a Sheila, porque eram vários espíritos que ali surgiam, inclusive espíritos que às vezes haviam desencarnado por algum problema de saúde, então esses espíritos que ainda não tinham tanto potencial, materializava às vezes só o rosto, materializava somente uma determinada parte do corpo, às vezes até só uma mão, mas a Sheila, numa noite, ela estava iluminada e de repente ela rodando, assim, rodando quer dizer andando, né, pelo salão, a luz dela desaparece e depois retorna. Você sabe, Roberto, o que aconteceu nesse momento? Ali havia, claro, como eu coloquei, né,
um terço do material ectoplasmático era fornecido pelo médium. Outro terço, isso aí é uma estimativa, tá? Pela assistência, e outro terço pela natureza, ou seja, pelos animais e as plantas que tinha no entorno. Então, nesse momento em que ocorria um ofuscamento, uma opacidade da imagem de Sheila, é porque aí quem esclarece é o Chico Xavier. Ele diz que naquele momento passava entre ela e o médium, tinha entre a assistência uma pessoa, um doador, né, de material ectoplásmico, e que ele não estava em sintonia com a natureza do trabalho. Ele estaria às voltas com problemas de ordem prática, material, negócio, ele era comerciante. Então, em suma, ele não estava sintonizado com a tarefa. E olha quanto é importante. E veja bem, às vezes as pessoas chegam a dormir como doador nessas reuniões específicas. Não há problema nenhum, porque a doação ela é mecânica. Entretanto, quando desperto, tem que se manter policiados, atentos, o pensamento, a vigilância, para que o pensamento não fuja e atrapalhe os objetivos daquela reunião. E esta foi a explicação muito abalizada, acho que não poderia ser melhor do que o próprio Chico Xavier. Porque a necessidade da preparação prévia, a alimentação, não ter vícios, e ali no momento a doação dos melhores pensamentos e sentimentos. E ele começa o pensamento a se desviar para preocupações do dia a dia. Então, quando Sheila passa perto dele, a iluminação, aquela luminosidade diminui, desaparece, e aí quando ela continua pela sala, a iluminação volta novamente. Mas teve uma vez, nós já comentamos, mas só para relembrar, porque nessas reuniões de materialização precisa ser no escuro, porque o ectoplasma que está sendo doado, na iluminação ele se queima. E uma noite, alguém, não sei se de forma inadvertida, ou até por curiosidade, porque há pessoas descrentes e que se infiltram em certos ambientes com o propósito não de auxiliar, mas de atrapalhar. Eu sei que acenderam a luz e o Peixotinho quase morreu. Ele levou, passou muito mal, e as pessoas ficaram até madrugada orando, cantando hinos e vibrando para ele que pudesse se recompor. E teve um caso parecido também de uma médium de materialização na França, agora me fugiu o nome dela. Não é de Esperance, não? Não, mas eu não lembro. É uma que teria agora. Depois ido para a Rússia. Eu não lembro, eu sei que ela foi não tenho certeza quem foi, que ela ficou quase um mês muito mal, por um episódio também parecido. Mas, então, o Roberto falou, mas para quem quiser anotar, porque e aprofundar melhor esse entendimento, um desses livros também, eu falei do Ranieri, o outro também, que é um livro muito interessante, é o livro Na Madureza dos Tempos, do Gilberto Pérez Cardoso. Também é um livro muito que traz muitas informações que nos auxilia, principalmente nós que já somos trabalhadores espíritas, que já trabalhamos em reuniões mediúnicas, que já trabalhamos com magnetismo, que já estamos dando um passo a mais no aprendizado, então sempre é bom a gente ler um pouco. Mas aproveitar para mandar um abraço também para Gleice. Que bom, Gleice, que você está aqui conosco, tomando esse cafezinho, ou de repente é um suquinho que você está aí
aproveitando, a mandar um abraço para Nelly Silva, Regina Ocada, que bom, Regina. A Leondina Fontana, ô Leondina, que bom. Leondina nos dando um bom dia, a Eudócia também nos assistindo. Então, é um prazer muito grande a gente estar aqui com nossos amigos, tomando esse cafezinho. O nosso tempo já acabou, já terminou Leila, o antes de tempo. fechar, eu só queria repetir, né, porque as pessoas poderão se interessar por ampliar esse entendimento, essa fenomenologia da materialização. São os 2 livros citados, né? Um é do R.A. Ranieri, acho que é Rodolfo, né? Ranieri, que é Materializações Luminosas, e esse que nós citamos agora é Na Madureza do Tempo, né? De Gilberto Pérez Cardoso. Me parece, não tenho certeza, que é da editora ID, aqui de Araras, né? Em São Paulo. Amanhã eu vou citar um outro livro também, que foi escrito pelo genro do Peixotinho. Aí amanhã eu vou Gilbert. Não, esse é o filho. Amanhã eu vou... O genro. O genro. Amanhã eu vou citar esse livro para vocês anotarem aí, se vocês quiserem também aprofundar um pouquinho mais sobre esse médium tão importante. Esse livro, Leila, particular que nós citamos hoje, não o de ontem, mas o Materialização Luminosa do Ranieri, ele narra que o corpo do médium, ele brilhava intensamente. E era de tal forma que todo o seu interior, emitindo aquela luz, permitia-se vê-lo em toda a sua inteireza. Ficava iluminado. Então, os órgãos ali, imagino que fosse um facho de luz, uma centelha, né, descida, sei lá, de uma das esferas mais superiores, certamente, mas como se fosse uma figuração, né? É como se fosse uma centelha do sol que tivesse pairado ali. E falou sobre Clarence, Leila? Esse nós vamos falar amanhã. Então vai falar amanhã sobre Clarence. O Ranieri, ele não foi somente um pesquisador que trouxe a teoria, porque ele teve essa prova das materializações do Peixotinho na sua própria vivência, porque a própria filhinha dele, que se chamava Heleninha, e que havia desencarnado quando era criança, ela, através de Peixotinho, ela se materializa. Então ele não poderia ter uma prova mais robusta do que essa. Mas nosso tempo acabou. Amanhã nós vamos encerrar falando desse grande trabalhador do Cristo, o exemplo de vida, o exemplo de pai, de esposo, de amigo. E hoje é quinta-feira, nós convidamos a todos para o nosso curso de Espiritismo, às 8h da noite. Ao final... Hoje é o primeiro ano. Ao final nós teremos a magnetização das águas, a irradiação, o passe espiritual à distância, e convidamos amanhã às 10h da manhã, todos vocês aqui, e quem ainda, porventura, não se inscreveu, a Leondina está pedindo para repetir o nome dos livros, mas a gente já falou, né? Amanhã a gente fala de novo dos 3 livros. Anota aí para a gente falar dos 3. Você tem o terceiro livro, né, Leila? Aí a gente fala dos 3. Então, quem ainda não se inscreveu nos nossos canais, porventura ainda não se inscreveu, entrem lá no YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Se inscrevam, dê um joinha, compartilhem, e o canal do Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Porque é uma maneira de difundirmos essa luz, essa sementinha que vai chegando aos corações. Nós lembramos rapidamente, mas há muitos anos atrás, um espírita havia sido convidado para dar uma entrevista no canal de TV. E companheiros acharam que aquilo não seria apropriado, porque seria uma demonstração até assim de uma certa vaidade, estar
apresentando o espiritismo na TV. E depois os espíritos se manifestam dizendo que eles prepararam toda aquela oportunidade para que pessoas que estavam necessitando fossem conduzidas a colocar naquele canal de TV, naquele horário, para serem beneficiadas. E aquele benefício foi interrompido. Então, quando nós espíritas compartilhamos essas mensagens, é uma oportunidade, muitas das vezes, de evitarmos que alguém cometa um suicídio, cometa algum ato impensado. Então, não se sintam intimidados. Nós não podemos, o bem não pode ser tímido. Não pode ser tímido. O mal ainda prevalece, segundo os espíritos, pela omissão dos bons. Bom, falei demais. Um beijo, até às 8 da noite e até amanhã. Paz a todos. Então, só atendendo a solicitação aqui da Leondina, e que também vale para os demais, que caso não tenha anotado, o primeiro livro é Na Madureza dos Tempos, de Gilberto Pérez Cardoso, e o outro, Materializações Luminosas, de R.A. Ranieri. Então, muito obrigado e tenham um bom dia, e que amanhã estaremos fechando. Quem já leu o livro Nosso Lar sabe quem é Clarence, né? O que será que ocorreu com Clarence? Exatamente. Até amanhã, gente. Fiquem em paz.